Eu cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus, reunida neste lugar com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, nesta igreja, pela primeira vez, conhecendo esta porção abençoada da família de Deus nesse lugar, vendo a forma como os irmãos fazem acontecer o reino de Deus aqui, e tendo esse privilégio de adorar a Deus em espírito e em verdade, juntamente com os amados irmãos, e de compartilhar um pouco daquilo que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem nos concedido. Eu creio que se você chegou aqui nessa noite com seu coração aberto para adorar o Senhor, para trazer a Ele a sua adoração e para ouvir a voz dEle falar, reboar no seu coração, você já tem sentido a presença gloriosa do Senhor neste lugar. Se é verdade, diga um forte aleluia. O Senhor está aqui, em cima, embaixo, ao redor e dentro. Ele está em cima presidindo a tua vida, embaixo sustentando a tua vida, ao redor protegendo a tua vida e dentro preenchendo, saturando o seu coração. Jesus está aqui. Então você só vai sair daqui vazio se você quiser, porque a mesa está posta. Abre bem a tua boca e eu a encherei, assim diz o Senhor. Adore ao Senhor. E que até o final dessa reunião estejamos com nossas almas sintonizadas com a estação celestial. Porque com certeza, se assim o fizermos, sairemos daqui muito mais edificados do que já fomos até este momento. Porque você não foi trazido para cá, você não chegou até aqui simplesmente porque você quis. Com certeza o Espírito Santo te trouxe até aqui, te atraiu até este lugar. Porque Ele tem algo muito especial para fazer na sua vida. Se você crê nisso, pode dizer um forte amém? Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Hilário, que nos fez o convite, louvo a Deus pelo seu ministério, pelo pastor Carvalho, que tem sido nosso cicerone aqui na cidade, louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, que é um amigo de longo tempo, esse servo de Deus, que é uma das referências de liderança aqui em São Paulo, que Deus continue abençoando seu ministério mais e mais, os irmãos de Cubatão que vieram, esta igreja amada, enfim, que Deus continue abençoando os irmãos rica e abundantemente. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, de pé como estamos ainda, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Hoje desejo ler com os irmãos os versículos 16, 17 e 18. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 16, 17 e 18. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Você pode dizer aleluia por isso? Podeis vos assentar adorando o nome do Senhor. O tema deste encontro nesses dias é e recebereis poder. E nós gostaríamos de falar nessa noite, com a graça de Deus, sobre este poder, sobre esta ação do Espírito Santo na vida do crente, essa ação de capacitação, de revestimento de poder para o serviço. E para que nós possamos compreender essa bênção na vida do crente, é preciso que nós volvemos nossa atenção para o Antigo Testamento inicialmente. Porque o que nós vemos acontecer no dia de Pentecoste e que continua acontecendo na vida da igreja até os dias de hoje, nada mais é do que o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, que falavam que isso iria acontecer.
um derramamento do Espírito Santo. Amém? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse assunto é que, quando nós analisamos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e comparamos com a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, nós percebemos que não há uma diferença em relação ao tipo de ação, mas há uma diferença em relação ao alcance e intensidade dessa ação. É importante que nós tenhamos isso em mente inicialmente. Tudo que nós vemos o Espírito Santo fazer no Novo Testamento, você vai encontrar de alguma forma no Antigo Testamento também, mas veja, no Novo Testamento isso ocorre numa profusão, num alcance, numa intensidade muito maiores. Essa é a grande diferença. É por isso que o texto diz: derramarei do meu Espírito. O Espírito Santo agia no Antigo Testamento, mas era, por assim dizer, a conta-gotas. Era uma operação que era fugaz, enquanto no Novo Testamento é uma operação muito mais intensa e com um alcance muito maior. Em termos de tipo de operação, é algo idêntico. Se não, vejamos. Regeneração é uma obra do Espírito Santo que nós vemos no Novo Testamento. Regeneração tinha no Antigo Testamento? Tinha também. Por exemplo, Paulo vai chamar a regeneração de circuncisão do coração. Ele vai, inclusive, enfatizar em suas epístolas a necessidade de aquele judeu que crê em Cristo como Messias não apenas circuncidar o seu corpo, porque isso, na verdade, com a obra de Cristo, não tem mais tanta importância, mas sim circuncidar o seu coração. E aí ele está falando o quê? Da regeneração. Amém? Isso tem no Antigo Testamento? Tem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 6. Antes, aliás, abra no capítulo 10 de Deuteronômio. Depois a gente vai para o 30. Capítulo 10, versículo 16. Olha o que é que Deus está dizendo ao seu povo. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, não basta vocês fazerem essa circuncisão física, terem essa marca física. É preciso, sobretudo, que vocês tenham seus corações circuncidados. O texto está falando claramente de uma circuncisão espiritual, amém? Agora vamos para Deuteronômio 36. Essa circuncisão era operada simplesmente pela vontade do homem? Ou era algo que era feito com auxílio divino? Com auxílio divino. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 6, vai nos dizer o seguinte: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para quê? Para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Quem operaria essa circuncisão no coração era Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de circuncisão do coração, lá no Novo Testamento, ele não está inventando algo novo. Ele está falando de algo que já acontecia no Antigo Testamento. Outro exemplo. Quando o apóstolo Paulo falava de justificação pela fé, ele estava trazendo algo que não existia no Antigo Testamento? Não. A justificação pela fé ocorria no Antigo Testamento. Inclusive, quando ele vai tratar sobre essa doutrina na sua epístola aos Romanos, qual é a base bíblica dele para isso? Ele vai avocar Abraão.
e vai lembrar que Abraão foi justificado pela fé, numa época em que não havia ainda lei. Ele vai lembrar que nós somos justificados pela nossa fé em Deus e em suas promessas. Isso desde o Antigo Testamento, isso desde antes da lei. Depois ele vai citar também Davi, na sua elaboração ali em Romanos, sobre a doutrina da justificação pela fé. Mas veja, ele está evocando passagens do Antigo Testamento. Ele não está inventando nada novo. Claro que com a vinda de Jesus, tudo isso que estava já no Antigo Testamento foi muito mais clarificado, ficou muito mais nítido, ficou muito mais forte. Né? Mas isso já existia naquela época. Se nós pensarmos de forma diferente, irmãos, isso significa dizer que nós devemos, então, entender que os crentes do Antigo Testamento eram crentes meia-boca. Eram crentes que não eram realmente convertidos. Porque regeneração é algo que só surgiu no Novo Testamento. Você quer dizer que os crentes do Antigo Testamento não eram regenerados? Não eram crentes de fato? Claro que eles não tinham as benesses todas que nós temos hoje no Novo Testamento depois que Cristo veio. Mas a obra de Cristo era aplicada retroativamente a eles. Havia os sacrifícios de animais que eram feitos naquela época. Mas aqueles sacrifícios de animais só tinham algum valor porque eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, através do qual os crentes, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, eram salvos. Jesus vai dizer em João 8,56 que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Ele viu quando o dia de Cristo? A maioria dos expositores bíblicos acredita que se deu em Gênesis 22, por ocasião daquele oferecimento de Isaac em sacrifício. E aí ele não consumou o ato, apesar de ter consumado em seu coração, mas ele não chegou a consumar fisicamente, porque quando ele ia descer aquele cutelo, a voz bradou dizendo para ele não fazer isso, e ele viu ali um cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, e aquele cordeiro tipifica quem? Cristo. Da mesma forma, lá em Hebreus capítulo 11 é dito que Moisés, versículo 26, ele viu o vitupério de Cristo. Ele viu como? Com certeza ele viu tipificado naqueles sacrifícios que foram instituídos na lei, com todos aqueles detalhes. Tudo aquilo ali tipificava Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo. Amém? Nós vemos desde Gênesis capítulo 3, quando a queda de Adão e Eva, uma referência ao sacrifício de Cristo, dizendo que ele seria ferido, mas também esmagaria a cabeça da serpente. Ele seria ferido, ali já era uma referência ao quê? Ao seu sacrifício. E vamos ver outras passagens do Antigo Testamento que apontam para o sacrifício do Messias. Isaías 53 é a passagem mais conhecida, mais clássica de todas. Então, irmãos, os crentes do Antigo Testamento, eles eram regenerados. Eles tinham a experiência da regeneração. Outro texto bastante conhecido que nos mostra isso, livro de Salmos, capítulo 51. Aquele texto que Davi escreve, aquele salmo que ele compõe depois da sua queda com Batseba. Aí ele vai dizer, nos versículos 10 a 12, ele está pedindo aqui restauração. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ou seja, eu tinha um espírito reto, perdi, mas o Senhor pode renovar esse espírito reto em mim, criar de novo em mim um coração puro, que é o que eu tinha antes. O que é isso, irmãos? Criação de um coração puro. A geração de um coração puro. A criação de um espírito reto. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo habitando na pessoa. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. A alegria da salvação. Tudo isso são experiências que remetem o quê? À regeneração. Amém?
Então a regeneração existia no Antigo Testamento. Inclusive, se ela não existisse, os crentes do Antigo Testamento não poderiam ser usados como exemplos para nós hoje. E nós temos, por exemplo, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, onde eles são apontados como exemplos para nós, crentes do Novo Testamento. E o escritor aos Hebreus diz, olha, eles nem chegaram a alcançar a promessa, ou seja, a ver em Cristo a concretização das promessas que foram feitas. Então nós somos mais abençoados do que ele nesse sentido. Mas eles são exemplos para nós, porque mesmo vivendo numa época que Cristo ainda não havia vindo, eles foram firmes e até a morte. Alguns foram cerrados ao meio, outros jogados às feras, homens dos quais o mundo não era digno, andando pelas cavernas da terra, mas eles eram servos do Senhor, que dedicaram a sua vida ao Senhor, e são exemplos para nós hoje. E aí, quando ele termina de falar isso, ele inicia, em certo capítulo 12, dizendo, e agora, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Quem é essa grande nuvem de testemunhas? O que ele acabou de listar no capítulo 11, aquela quantidade de servos de Deus que são exemplos para nós hoje. Aí, diante dessa tão grande nuvem de testemunhas, cercados por eles, que com seus exemplos estão inclusive olhando para nós, o que é que nós devemos fazer? Nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, mas nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, aleluia por isso? Agora, nós temos outro tipo de operação no Novo Testamento do Espírito Santo. Nós temos o quê? Os dons espirituais. Eu pergunto, os dons espirituais não existiam no tempo do Antigo Testamento? Existiam também. Pegue, por exemplo, aquela lista lá de Romanos capítulo 12, de 1 Coríntios capítulo 12. Você vai encontrar ali palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, não é verdade? Isso existia no Antigo Testamento? Existia. Quer que eu diga mais? Quer que eu diga mais? Na maioria das vezes que a gente vai procurar exemplos da manifestação dos dons de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento na Bíblia, a gente vai buscar exemplos do Antigo Testamento. A gente vai para José, a gente vai para Daniel, não é verdade? A gente vai para Salomão, não é verdade? A gente vai para Aías. Você encontra dom da fé? Encontra. Você encontra cura divina? Encontra. Você encontra profecia? Encontra. Você encontra línguas? Isso aí já é uma polêmica, né? Segundo o judaísmo ortodoxo, sim. Inclusive, no meu livro Batismo no Espírito e as Línguas como Sua Evidência, no capítulo 16, eu trato sobre isso. Que para os rabinos, para os judeus, a glossolalia era um fenômeno típico do profetismo do Antigo Testamento, principalmente numa primeira fase do profetismo. Inclusive, eles dizem que nos episódios de Números capítulo 11, 1 Samuel capítulo 10 e 1 Samuel capítulo 19, aqueles derramamentos do Espírito tiveram a manifestação glossolálica. Aquilo que é traduzido ali como profetizaram, ali é línguas, dizem os teólogos judeus, os rabinos. Inclusive, no meu livro eu cito alguns deles, alguns dos maiores rabinos, inclusive do século XX. E cito também expositores bíblicos, especialistas do Antigo Testamento, pentecostais e não pentecostais. Aliás, eu não sei se os irmãos sabem, mas a maioria esmagadora dos especialistas do Antigo Testamento dizem que nessas passagens de Números 11, 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 19, é línguas ali. Então, não estou dizendo aqui algo que eu estou inventando a roda. Agora, eu não vou tratar desse assunto aqui, porque vai alongar muito a minha exposição. E os irmãos podem ter isso em detalhes, em dezenas de páginas do meu livro, que está sendo oferecido para os irmãos ali fora, o Batismo no Espírito e as Línguas como Sua Evidência. São coisas, inclusive, que vai fazer com que a gente entre em originais, fale questão do vocábulo hebraico, a discussão em cima desse assunto e tal.
Então, isso aí os irmãos podem ver tranquilamente ali. Mas o que eu estou dizendo aqui não é algo estranho. E se você pegar ainda a literatura judaica do período interbíblico, você vai encontrar pelo menos 3 obras que falam de glossolalia, que era algo conhecido pelos judeus, né? Mas remetendo a épocas passadas, histórias remetendo a épocas passadas. A não ser no caso dos essênios, que eles tinham expectativa de conseguir reproduzir essa experiência do passado na atividade devocional deles, mas era uma expectativa que eles tinham, né? Mas a crença na glossolalia, isso já existia. Isso era visto no texto sagrado também. Ok? Agora, era algo que era raro acontecer. Você não encontra isso em profusão no Antigo Testamento. Era algo muito episódico. Então, você encontra a manifestação dos dons espirituais no tempo do Antigo Testamento. Mas veja, é sempre algo fugaz. Ali e acolá, né? Manifestações esporádicas. Mas você encontra milagres, operação de maravilhas, dom da fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, línguas também. Você encontra isso no Antigo Testamento. Ok? Os episódios que eu falei, só para os irmãos aí que estão procurando, de repente, se situarem, estou me referindo a Números 11, é o derramamento do Espírito sobre os 70. Né? Quando Moisés ora por eles, então, o Espírito que está de Moisés desce sobre eles e eles, então, profetizam ali no arraial. Ali, o entendimento é que houve línguas. O texto ali fala de línguas. O outro episódio é 1 Samuel capítulo 10, o episódio do enchimento do espírito de Saul, com aqueles profetas que estavam ali, e depois, no capítulo 19, com Saul de novo, em que ele, inclusive, tira suas vestes e passa a noite toda profetizando. Né? A noite toda, o dia, a noite profetizando, sem as suas vestes reais ali, e ele fica ali a noite toda profetizando. Ali, segundo os especialistas, é glossolalia, é línguas ali, ok? Então são esses 3 episódios. E sim, também há uma quarta menção, que às vezes não aparece nas nossas traduções, mas está lá, no livro de Reis, mas ali é glossolalia pagã, que é naquele episódio de Elias e os profetas de Baal e Azerá, quando eles ficam se retalhando ali para que desça fogo do céu. Ali também, no original, onde é traduzido ali por profetizar, eles também estavam manifestando glossolalia, mas uma glossolalia pagã. E você vai encontrar em obras que tratam sobre o profetismo pagão evidências de que havia glossolalia entre os adoradores de Baal na antiguidade. Tanto no paganismo grego como no paganismo, por exemplo, ali daquela região do Oriente Médio, entre os adoradores de Baal. Mas fechando esse parênteses, vamos prosseguir. Então, veja que esses dons todos você encontra no Antigo Testamento, você encontra essa operação do Espírito Santo de Deus. Então, no Novo Testamento, a diferença que há é que você tem agora não algo mais fugaz, mas algo permanente. E não mais algo que era para um grupo seleto, mas agora algo que é derramado sobre todos, que está acessível a todos. Sobre essa questão de fugaz, eu poderia citar como exemplo o texto de Números capítulo 11, quando é dito que aqueles anciãos profetizaram ali, e ali seria glossolalia. O texto diz que naquele dia eles fizeram isso e depois nunca mais. Veja como a coisa era. Aí Deus usava alguém aqui com dom hoje, aí demorava muito, muito tempo para haver uma outra manifestação do Espírito na vida daquela pessoa, através daquela pessoa. Era algo que era fugaz. E era sempre um grupo seleto. Veja, a regeneração estava disponível a todos, né? Todos aqueles que se convertiam ao Senhor, que se voltavam para ele passavam pela experiência da regeneração. Mas dons espirituais não era algo que era acessível a todos. Era algo que era restrito apenas para um grupo seleto. E que grupo era esse? Reis, profetas e sacerdotes.
Apenas reis, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento recebiam a unção, que representava o quê? A capacitação espiritual, a capacitação que vinha da parte de Deus para que eles pudessem exercer as suas funções, que eram importantes para a vida do povo. E o azeite era símbolo do quê? Ou é símbolo do quê? Do Espírito Santo. E você vai encontrar na Bíblia apenas esses 3 tipos de pessoas manifestando dons espirituais. Você só encontra reis, você só encontra profetas e você só encontra sacerdotes. Ninguém mais. Era algo fugaz e era algo que estava restrito a um pequeno grupo. Mas no Novo Testamento isso vai mudar. Por exemplo, não será mais fugaz. Essa unção, ela vai permanecer sobre a vida daquela pessoa que recebe. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 20 e 27, João diz que a unção que recebemos permanece em nós. Jesus, em João capítulo 14, versículo 17, vai dizer aos seus discípulos: o Espírito habita convosco, mas estará em vós, falando que seria agora uma relação muito mais profunda. Eles já tinham um Espírito, eles eram salvos, mas agora seria uma relação muito mais profunda e intensa com o Espírito que eles teriam. E quando Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E diz que rios de água viva fluirão no interior da pessoa. Diz o texto que ele está se referindo ao Espírito que seria derramado. Veja, rios de água viva fluiriam do interior daquelas pessoas, ou seja, a relação com o Espírito seria muito mais intensa. Haveria um jato, um rio correndo, haveria um dinamismo espiritual muito mais profundo, como resultado da obra de Cristo. Isso é acessível para todos aqueles que crescem. Todos aqueles que agora estão em Cristo podem receber esse derramamento, essa efusão, essa cachoeira do Espírito em sua vida. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso? Por que só reis, profetas e sacerdotes recebiam isso? Por causa da importância da função que eles exerciam. Você vai ver que quem liderava o povo sempre era esse grupo. A gente poderia citar aqui dezenas de versículos, mas, por exemplo, 1 Reis capítulo 1, versículos 32, 34, 44, 45, vão mostrar o seguinte: que quando Davi quis resolver a questão do seu sucessor, ele chamou para conversar o sumo sacerdote Zadok, o profeta Natã, que era o líder dos profetas de sua época, e também chamou Benaia por ele ser o chefe ali do exército, né, naquele momento. Então ele chamou, porque ele teria que fazer a proteção ali. Mas veja que ele chamou para resolver, para tratar desse assunto tão importante que era a sucessão. No caso, Salomão seria sucessor. Ele chamou o sumo sacerdote e o profeta. Então você tem ali o rei profeta, o chefe dos profetas, o sumo sacerdote, decidindo o destino da nação. Então, esses eram os líderes. Quando Jeremias, lá no capítulo 4, versículo 9, capítulo 2, versículo 26, e muitos outros versículos que poderiam ser citados, Jeremias 32, 32, 23, 11, 13, 13, 29, 11, enfim, muitos textos do livro de Jeremias, quando ele vai falar sobre a decadência do povo judeu, ele vai dizer que isso se devia ao fato de que o sacerdote, o sumo sacerdote, o profeta e o rei estarem espiritualmente corrompidos. Nessas passagens, você vai ver ele citando os 3. O povo está se perdendo por quê? Por causa do rei, do sumo sacerdote e do profeta, dos 3 que estão corrompidos. Então você não tem aquela liderança espiritual e o povo então corre para o erro, para a degeneração. Eles eram os líderes, então eles precisavam dessa efusão do Espírito sobre a vida deles. Mesmo assim, os dons não se manifestavam com tanta intensidade como nós vemos hoje no Novo Testamento. Mas havia manifestação dos dons espirituais.
E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos então essa bênção acessível a todos os crentes. Mas interessante que você não encontra só isso. Você encontra uma tríplice bênção. Você encontra a doutrina bíblica da realeza de todos os crentes, do sacerdócio de todos os crentes e do profetismo de todos os crentes. No tempo do Antigo Testamento, só esses três recebiam a efusão do Espírito. No tempo do Novo Testamento, isso no Antigo Testamento, no tempo do Novo Testamento, você tem a efusão do Espírito acessível a todos os crentes, e você tem os crentes sendo agora reis, representantes do reino de Deus aqui na terra, co-herdeiros desse reino. Amém? Você tem cada crente como sacerdote do Senhor. Amém? E você tem cada crente como profeta do Senhor. Vamos falar sobre isso. Sobre o conceito de profetismo. Né? Sim, existe o profeta como dom, né? Mas eu estou falando do conceito genérico de profetismo para cada crente, para a igreja. A gente vai falar sobre isso. Vamos ver rapidamente o sacerdócio de todos os crentes, a realeza, para a gente chegar no profetismo, que é quando a gente, então, desemboca no batismo com o Espírito Santo, que é a desembocadura natural do profetismo de todos os crentes. O sacerdócio de todos os santos. Você encontra lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus dizendo que o desejo dele era fazer de todo Israel um reino de sacerdotes. E Deus diz que o seu povo deveria ser santo, porque era um povo adquirido, né? E que o desejo dele era fazer todo o povo como rei de sacerdotes, mas que naquele momento, inicialmente, ele iria apenas designar a tribo de Levi para exercer o sacerdócio. Quer dizer, ele diz que o intento dele era fazer de cada um dos seus servos sacerdote, mas que inicialmente ia ser só a tribo de Levi. Essa ideia de Deus, esse plano de Deus, ele vai se cumprir? Vai se cumprir. Ele vai se cumprir através de Cristo. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 5 e 9, ele vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Versículo 5 diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí o verso 9 vai dizer, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, sabe o que Pedro está dizendo? Que o desejo de Deus, expresso lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, se cumpre na igreja. Lá, Deus disse que o seu povo seria o povo adquirido, uma nação santa e um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Aí Pedro diz, vocês são sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aqui diz sacerdócio real. Esse real aqui não é real no sentido de verdadeiro. Esse real aqui é no sentido de realeza. Sacerdócio real significa reino de sacerdotes. Amém? Reino de sacerdotes. E você sabe que no sacerdócio você tinha a figura do sumo sacerdote e a figura dos sacerdotes. No sacerdócio de todos os santos, quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus. Como está escrito lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 7, e capítulo 3, versículo 1, dizendo, inclusive, que Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Porque o escritor dos Hebreus vai dizer que Moisés era o apóstolo e Arão o sumo sacerdote. Se bem que Moisés, no início do sacerdócio levítico, ele também acumulava, de certa forma, como sumo sacerdote junto com Arão. De certa forma, né? De certa forma. Inclusive, ele tinha acesso ao Santo dos Santos, não só Arão tinha. Né?
Mas depois de Moisés, só o sumo sacerdote vai ter. Mas Moisés tinha acesso. E Salmos, capítulo 99, vai nos dizer que havia 2 sacerdotes de Deus no início ali, se referindo a sumos sacerdotes. Ele diz Moisés e Arão, o escritor de Salmos 99. Então, você tinha ali os 2 levitas, irmãos, inclusive, de sangue, né? Levitas ali. Né? E de Arão segue a linhagem dos sumos sacerdotes. Ok? E no Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não é descendente de Levi, ele é descendente de Judá, né? E é da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio perfeito. Melquisedeque era sumo sacerdote antes do sacerdócio levítico, né? E era servo do Deus Altíssimo, sacerdote do Altíssimo. Inclusive, quando Abraão o encontrou, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, né? Reconhecendo o sacerdócio dele como um sacerdócio dado por Deus. Né? E, inclusive, o escritor aos Hebreus vai lembrar disso para dizer que o sacerdócio de Jesus é superior ao de Levi, porque se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, significa dizer que Levi, que estava nos lombos de Abraão, estava dando dízimo a Melquisedeque. Logo, o sumo sacerdócio dele é superior, além de ser anterior ao sacerdócio levítico. Ele era sacerdote do Altíssimo. Amém? Inclusive, Davi, quando ele assume como rei sobre todo Israel, ele quer restaurar esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Essa função de rei Cohen, rei sacerdote. Né? Logo quando ele assume como rei sobre todo Israel, aos 30 anos de idade, qual é a primeira ação dele? Está lá. É lutar contra os jebuseus e tomar Jerusalém. Até porque, quando você olha a geografia de Israel naquele tempo, né, Israel tinha conquistado ali várias cidades, né, em Canaã, mas tinha um calo. Dentro do território de Israel tinha um espaço de terra que Israel não mandava. Era a terra dos jebuseus. Né, e que provocavam o povo de Israel. Aí quando Davi assumiu, disse, vou resolver esse problema antigo. E foi lá e derrotou os jebuseus e tomou Jerusalém. Eles pensavam que nunca isso ia acontecer, porque eles tinham uma fortaleza ali, né? E ali ele transformou aquela fortaleza na fortaleza de Davi, ali ele colocou o palácio. E aí que foi que ele fez a primeira medida dele? Trazer a arca para Jerusalém. E quando ele traz a arca vestido de roupas sacerdotais. Por quê? Porque ele quer restaurar o sacerdócio melquisedequiano. Ele quer dizer, eu vou ser o novo rei Cohen, rei sacerdote do Altíssimo. Não que ele quisesse substituir o sacerdócio levítico, ele entendia que o sacerdócio dele era um sacerdócio ao lado do de Levi. Você vai encontrar Davi oferecendo sacrifícios ao Senhor, sem ser sacerdote. Agora, você nunca vai encontrar ele indo lá no tabernáculo oferecendo sacrifício. Ele não se metia naquilo que o sacerdócio levítico fazia. Mas ele tinha o seu sacerdócio pessoal. Inclusive, ele diz que Deus falou com ele sobre isso. Aquele Salmo 110, se não me falha a memória, que Deus diz para ele, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tem mais uma coisa. Esse Salmo 110 era lido toda vez que havia a coroação de um novo rei em Jerusalém. Querendo dizer assim, tu tens o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O reino passou e eles estão esperando o descendente de Davi voltar. E que restaurará o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele já veio, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Apóstolo e sumo sacerdote da nova aliança. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? Mas veja, nós temos o sumo sacerdote e os sacerdotes. E nós temos também, no sacerdócio do Antigo Testamento, 2 tipos, basicamente, né, da forma mais básica possível, fundamental, 2 tipos de sacrifício. Você tinha aqueles sacrifícios que eram oferecidos para expiação de culpas, e você tem aqueles sacrifícios que eram oferecidos em gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. O primeiro tipo de sacrifício para expiação das culpas, na nova aliança, não precisa mais ser feito, porque Jesus fez esse sacrifício de forma definitiva na cruz por nós. Amém? O escritor aos Hebreus fala disso amplamente. Capítulo 8, 9, 10, ele fala disso amplamente. Não é verdade? Mas veja, e aqueles sacrifícios que você fazia não para expiação da culpa,
mas em gratidão a Deus por uma bênção recebida. Esses sacrifícios ainda precisam ser feitos. E quem faz não é o sumo sacerdote, que é Jesus. Quem faz é você. É o que diz o versículo 5 que nós lemos aqui do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você tem que oferecer sacrifícios. Diariamente. Mas esses sacrifícios não são sacrifícios como antigamente, físicos. São sacrifícios, diz o texto, espirituais. Pastor, que sacrifícios são esses? Eu preciso saber quais são, porque eu sou sacerdote do Senhor, eu tenho que cumprir o meu sacerdócio. Que sacrifícios são esses? Vamos lá. Primeiro deles, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha os sacrifícios que você tem que oferecer todos os dias. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que sacrifício é esse? É você oferecer a si mesmo, todos os dias, no altar de Deus. É você se consagrar todos os dias a Deus. Esse oferecer o vosso corpo não é simplesmente esse corpo físico. É você oferecer você por inteiro ao Senhor. Corpo aqui tem o significado de a sua vida como um todo. Corpo, alma, espírito, tudo. O seu ser, você oferecer diariamente a Deus. Esse é um tipo de sacrifício que você tem que fazer todo dia. Consagração diária a Deus. Amém? E veja, um sacrifício vivo. Por que ele chama o sacrifício vivo? Porque o sacrifício, geralmente, o animal era morto. Mas esse é um sacrifício vivo porque você se sacrifica e continua vivo. Mas você é consagrado no altar de Deus todos os dias. Amém? Esse é um sacrifício que você tem que oferecer. Outro sacrifício, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15, e o versículo 16 fala de outro sacrifício. Tem dois sacrifícios ali, um no 15 e um no 16. Diz o texto, portanto ofereçamos sempre, ou seja, é para você oferecer de vez em quando? Quando dá na telha, quando tem vontade? Às vezes, não, você é sacerdote do Senhor. Você tem que oferecer todos os dias. Ofereçamos sempre por Deus, por ele a Deus, ou seja, por meio de Cristo, né? Porque é através de Cristo que nós temos acesso ao Pai. Ele abriu o caminho para nós, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo, ou seja, foi o próprio Deus que rasgou, amém? Para você ter acesso ao Santo dos Santos, à presença do Pai. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Como assim? Se você ainda tem dúvida do que é, a continuação do versículo diz, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É isso mesmo, é a adoração com os teus lábios. É o glória a Deus, aleluia, eu te agradeço, Jesus, obrigado, Senhor. Isso pode ser através de hino, pode ser sem ser hino, pode ser você simplesmente adorando a Deus em oração. É confessar com os seus lábios, é adorá-lo com os seus lábios. Isso você tem que fazer todos os dias. Adoração não é algo que você tem que fazer quando você deseja. Hoje eu estou sem disposição para adorar. Se amanhã eu me levantar com disposição, eu adoro. Não é assim, meu irmão. Isso aqui você tem que oferecer sempre. Até porque você tem motivos de sobra para agradecer. Onde é que você estaria se não conhecesse Jesus? Quem sabe você estaria agora sentado numa mesa de bar, tentando afogar suas mágoas num copo de bebida alcoólica. Quem sabe você estaria drogado. Quem sabe você estaria com sua família arruinada, destruída. Quem sabe você estaria, sei lá, na sarjeta. Com certeza você estaria sem Deus, sem paz, sem luz, sem salvação. Mas veja,
Hoje você é salvo, lavado, lavada no sangue do Cordeiro, tem seu nome escrito no livro da vida, quem sabe já é batizado com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então olhe para cima e adore, porque bom é o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Você tem motivos de sobra para agradecer a Deus todos os dias, o dom da vida, a provisão, a proteção, o carinho, o acesso à presença dele, o ser filho de Deus, o direito e o poder de ser filho de Deus, filha de Deus. Você tem motivo de sobra para agradecer. E tem um segredo ainda. Você pode estar sem disposição alguma para adorar. Aliás, tudo concorrendo para você não adorar, desanimado, notícias ruins, alma sem disposição. Mas quando você começa a adorar, mesmo sem disposição, daqui a pouco, aquela neblina, aquela nuvem espiritual, aquela nuvem cinzenta se dissipa. E daqui a pouco o cachoeiro dilúvio do amor de Deus desce sobre a sua alma. Labachura banás. Adore, 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 adore. Adore por tudo e apesar de tudo, mas adore. Sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Mas tem mais um sacrifício, verso 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios, está se referindo ao do versículo 15 e ao do versículo 16, e ao do versículo 16 também, Deus se agrada. Sacrifícios agradáveis ao Senhor. 1 Pedro 2 e 5. Olha aqui dois deles. Outros dois. Esse último aqui, beneficência e comunicação, é o quê? É isso mesmo que você está pensando, é ajudar o próximo. Boas obras. Isso é um sacrifício que você tem que fazer todos os dias, sempre. Todo dia que o crente se levanta, ele tem que dizer para Deus, Senhor, que eu seja um canal de bênção hoje para a vida de alguém. Se tem alguém que tu podes usar hoje para abençoar alguma pessoa, que seja eu, Senhor. Todo dia seja bênção para alguém. Começando na sua casa. Seja bênção para sua esposa, bênção para os seus filhos. Bênção para as pessoas do trabalho. Tudo isso é sacrifício que chega como cheiro suave às narinas do Senhor. Isso é sacrifício de crente que é sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Amém? Boas obras, boas obras. E finalmente temos a intercessão. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz orai sem cessar. 1 Timóteo 2 e 1 fala de a gente orar constantemente, inclusive pelas autoridades. Efésios 6 e 18 fala de nós orarmos sempre, né? Suplicando, orar no Espírito, né? Com súplicas do Espírito. Essa intercessão diária. O ministério sacerdotal ele era essencialmente um ministério intercessório. Enquanto o ministério profético consistia em receber uma palavra de Deus para entregar ao povo, o ministério sacerdotal consistia em você interceder pelo povo diante de Deus. Um outro sacrifício importante que você tem que exercer é oração. Intercessão diária. Pelo Brasil, pelo mundo, pelas autoridades, pelas pessoas que não conhecem a Jesus, pelos missionários, pela obra de Deus, pelos pastores, pela sua família, pelas pessoas que estão precisando pedir oração a você, por sua própria vida, enfim. Interceda, interceda. Não ore só por você, né? Se é intercessão, está se falando principalmente de orar pelos outros. E quando você ora pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos outros, pode ter certeza que Deus vai abençoar mais você. Amém? Então, isso é o sacerdócio de todos os santos. Há outras implicações também, né? E que foram ressaltadas devido ao contexto da reforma protestante por Lutero. Eu não vou entrar nesse assunto agora, senão vai estender essa ministração, alongar essa ministração mais e mais, mas também eu trato no meu livro, os primeiros capítulos ali, as primeiras 100, 100 e poucas páginas, das mais de 400 páginas do livro, são justamente para tratar dessa tríplice bênção. Então ali os irmãos vão encontrar muito mais do que eu estou falando aqui, ok? E temos a realeza de todos os santos. Realeza de todos os santos. Você vai encontrar João capítulo 1, versículo 12, dizendo que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
deu-lhes o poder, outra versão vai dizer, deu-lhes o direito, você ser filho de Deus. Um dos propósitos da obra de Cristo é fazer com que aqueles que venham a Cristo se tornem filhos por adoção através de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 5. Predestinados para serem filhos por adoção através de Cristo. Lembrando que predestinação na Bíblia, diferentemente do que dizem os nossos irmãos calvinistas, não diz respeito a Deus destinando de antemão quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso não é predestinação na Bíblia. Predestinação da Bíblia é o propósito de Deus para aqueles que serão salvos. É Deus destinando de antemão o que Ele fará com aqueles que serão salvos. E o que é que Ele destinou de antemão? Está lá, Romanos capítulo 8. Destinou que eles sejam feitos conforme a imagem de Cristo. E está lá em Efésios, destinou que eles se tornassem filhos por adoção através de Cristo. Então veja que predestinação não tem a ver com lugar, tem a ver com ser. E é algo que se refere ao destino que Deus vai dar àqueles que estão em Cristo, amém? Estão em Cristo. E Romanos 8,17, o que é que nos diz Romanos 8,17? À luz do que nós falamos aqui de Efésios 1,5, de João 1,12, vamos lá para Romanos 8,17. Qual é a lógica, então, se nós somos filhos por adoção através de Cristo? Se nós somos filhos de Deus e filhos por adoção através de Cristo, então veja a lógica, a consequência lógica disso. Versículo 17, Romanos 8. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, assim como você o viu padecer, você também sofrerá por amor de Cristo. Mas assim como Ele foi glorificado, você também será glorificado. E assim como Ele vai herdar todas as coisas, você vai herdar todas as coisas com Ele. Assim como Ele vai se assentar no trono, você vai se assentar no trono com Ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte. Versículo 6 diz: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Nós temos também Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Veja o que está escrito. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus os fizeste o quê? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No milênio, Jesus vai reinar sobre a terra e nós reinaremos com Ele. Quer mais? No juízo final, nós julgaremos com Ele, junto com Ele. E não julgaremos só homens e mulheres, julgaremos até os anjos. 1 Coríntios capítulo 6. Eu virei aqui, caiu direto em 1 Coríntios capítulo 6. Verso 1. Quando Paulo censura o litígio entre os irmãos, um texto da Bíblia que parece que a maioria dos irmãos hoje em dia, século XXI, rasgou. Na Bíblia deles não tem mais esse texto. Né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Tipo assim, você tem algum problema com seu irmão? Estabeleça alguém que vocês confiem, né, para que julgue essa disputa entre vocês, para que vocês resolvam isso internamente na igreja e não leve isso aos juízes ímpios lá fora, porque isso vai envergonhar o evangelho, né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, se a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo, como é que a gente não pode separar um irmão lá para julgar a nossa causa e o que ele decidir está decidido? Em vez de a gente levar para um juiz ímpio. Né? Aí o verso 3 diz:
não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Veja, irmãos, nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos. Que honra, que glória. Você é príncipe e princesa do Senhor, embaixador, embaixatriz de Deus na terra, um representante do reino, co-herdeiro do reino, filho de Deus, filha de Deus. Você pode dar um brado de glória a Deus, aleluia, por isso, nessa noite. Por ninguém dá valor a você, mas é isso que você é em Cristo. Não tem aquele texto lá de Eclesiastes, quando Salomão diz: vi servos a cavalo como se fossem príncipes, e príncipes andando a pé como se fossem servos? É o que a gente vê hoje. Muita gente celebrizada, famosa, nas mais altas passarelas da vida, com todos os holofotes sobre si, poderosas pessoas do mundo, os grandes governantes do mundo, achando que podem definir os destinos da humanidade. E quando chegar naquele dia, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Nunca os vi nem mais magros, nem mais gordos. E tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que ninguém dá valor. E vai reinar a terra. E vai reinar na terra. E vai herdar a terra. Vai herdar todas as coisas. Essa, quando chegarem lá, ele vai olhar, se levantar do trono e dizer: servo bom e fiel, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. São príncipes e princesas andando a pé como se fossem servos, mas vão herdar todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus, aleluia? Vão julgar o mundo, vão julgar os anjos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a realeza de todos os santos. Poderíamos falar mais sobre isso, mas o tempo não nos permite, porque eu quero fechar no profetismo. Amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto do profetismo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Isso aqui é só uma introdução necessária para que a gente entenda essa doutrina do batismo com o Espírito Santo dentro de um contexto maior, porque eu entendo que quando a gente entende essa doutrina dentro do seu contexto maior, a gente entende ela melhor. Na maioria das vezes que vai se ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, já se começa dizendo: olha, o batismo com o Espírito Santo é isso, o sinal é esse aqui, acontece isso, tal. É melhor antes você encaixar dentro de toda a doutrina bíblica onde é que ela está. E aí você vai entender a função dela, o que ela é. Melhor ainda. Amém? Então veja, você tem uma tríplice bênção: reis, profetas e sacerdotes. No Antigo Testamento tinham essa operação mais intensa do Espírito sobre as suas vidas. No Novo Testamento você tem todos os santos agora podendo ser sacerdotes, reis e profetas também. Amém? E aí nós vamos para o texto de Joel. O texto de Joel diz, e ele foi repetido por Pedro, né? Foi a nossa leitura. A leitura que foi o ponto de partida é também o nosso ponto de chegada. E nos últimos dias acontecerá, estou lendo o texto como no discurso de Pedro, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esse derramado espírito, ele é essencialmente carismático. Porque, volto a dizer, regeneração era acessível a todos no Antigo Testamento. Dons espirituais, manifestação dos dons do Espírito, não. E quando o texto está dizendo, então, aqui, derramarei do meu Espírito, não está se referindo, agora vai regeneração para todo mundo. Não que não haja mais gente regenerada na Nova Aliança do que na Antiga Aliança. Porque através da pregação do Evangelho, o revestimento de poder que leva esse Evangelho a se espalhar pelo mundo, obviamente mais pessoas são salvas, então há mais regeneração, né? Mais casos de regeneração. Mas todo crente tinha regeneração. Agora, nem todo crente, muita pouca gente tinha dons espirituais na sua vida.
Agora não. Esse derramar aqui é essencialmente carismático, se referindo ao derramar carismático. Claro que você vai encontrar profecias no Antigo Testamento que ressaltam também esse aspecto dessa regeneração que vai ocorrer em larga escala, porque vai alcançar mais gente. Você encontra isso nas profecias veterotestamentárias. Mas o que Joel está falando aqui especificamente é de um derramar carismático. Aliás, se a operação do Espírito vai ser mais intensa na nova aliança do que na antiga aliança, é óbvio que essa operação tem que dizer respeito àquilo que era menos comum no Antigo Testamento, que agora passará a ser mais comum no Novo, porque estamos falando de um derramar do Espírito, amém? E se ainda há alguma dúvida que é o derramar nesse sentido, o texto diz, o texto é autoexplicativo, a profecia é autoexplicativa. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Veja, todas as classes sociais, todas as idades e todos os sexos são alcançados por esse derramado Espírito. Vossos filhos e vossas filhas, todos os sexos, jovens e anciãos, todas as idades, servos e servas, ou seja, não só alta posição social, mas servos e servas também. Todas as pessoas na pirâmide social, todas as idades, faixas etárias, e todos os sexos, homens e mulheres, têm à sua disposição o derramamento do Espírito Santo, que é sobre toda a carne. Agora não é mais seletividade, agora é sobre todos. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Esse é o profetismo de todos os crentes. Tudo isso está acessível a nós hoje. Não sei como tem gente que ainda acredita que os dons cessaram no final do primeiro século da era cristã. Quer dizer que o sacerdócio de todos os santos continua, a realeza de todos os crentes continua, mas o profetismo só foi no primeiro século. E agora dons é a conta-gotas, às vezes acontece lá como no Antigo Testamento. Não, derramarei do meu Espírito. E é algo que vai acontecer no fim, nos últimos dias. A gente está vivendo ou não está vivendo os últimos dias hoje? E o texto vai dizer mais à frente que isso é para vós, seus filhos, os filhos dos seus filhos e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isaías capítulo 59 também fala dessa bênção e diz que o espírito de profecia estará sobre vós e todos os seus descendentes. É outro texto que fala dessa efusão do Espírito prometida para os últimos dias e que começou lá no dia de Pentecostes e continua até os dias de hoje. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Portanto, o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a imersão plena no profetismo da nova aliança. Batismo. Esse termo significa essencialmente ser imerso, mergulhar, mas ele pode ser usado também, e aparece assim em algumas passagens, como um derramar. Uma água que te cobre por completo. O que não se divorcia do sentido do batismo. Porque a ideia do batismo é você ser mergulhado, então a água está te envolvendo por completo. Num derramamento, a água cobre você. Ela vem de cima e te cobre. Não importa que sentido você entenda, se é um mergulho para você ser totalmente coberto ou se ela desce para que você seja totalmente coberto. Mas a questão é que você é totalmente imerso. Amém? Ou seja, se você é salvo em Cristo, você, pelo simples fato de estar em Cristo, já tem acesso, pode ter acesso a um pouco desse profetismo já. Assim como os discípulos de Jesus, antes do revestimento de poder, curaram enfermos, expeliram demônios e pregaram com autoridade o reino de Deus. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, quando Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, ele diz, eis que vos dou poder. Ele que é o batizador, aquele que dá o poder, ele diz, eis que vos dou poder para curar enfermos, expelir demônios, pregar com autoridade o reino de Deus. E eles foram, voltaram e disseram, Senhor, em teu nome os enfermos vão curar, demônios foram expulsos.
Jesus diz, alegrai-vos antes, porque vosso nome está escrito no livro da vida. E eu vi Satanás descendo como um raio. Se bem que alguns acreditam que ali Jesus está se referindo a ver o maligno cair enquanto eles estavam lá ministrando a palavra, expulsando demônios. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. E não estava propriamente falando da queda de Satanás lá na eternidade remota. Lá. Não, ele estaria falando de ele vendo Satanás cair o tempo todo enquanto eles estavam lá exorcizando. Olha, eu estava aqui à distância, mas estava vendo aqui à distância a obra que estava sendo feita através de vocês. Mas veja, a questão é que antes de serem revestidos de poder, eles curaram enfermos, expulsaram demônios e pregaram com a autoridade do reino de Deus. Antes você olha assim e diz assim, poxa, fulano é batizado com o Espírito Santo e prega com tanta graça. Eu já vi até orando uma vez Jesus curando. Já vi expulsando demônios. Sim, o simples fato de você estar em Cristo faz com que você experimente algumas coisas desse profetismo da nova aliança. Mas o batismo com o Espírito Santo trata-se de um mergulho total nessa bênção. Entendeu? Não é algo para você experimentar fugazmente, é algo para você viver a manifestação dos dons espirituais continuamente na sua vida. Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo pode manifestar fugazmente, eventualmente, dons espirituais nesse sentido. Né? Mas quando você é imerso nesse poder, aí é outra coisa. Você foi imerso na dimensão carismática. E veja, é importantíssimo ter essa experiência, porque Jesus já tinha enviado os discípulos antes, eles já tinham até chegado a curar enfermos e expulsar demônios. Às vezes até não conseguia, às vezes nem conseguia expulsar demônio, chegava Jesus no Monte da Transfiguração, o Pedro, Tiago e João, e tinha que ir lá curar ou exorcizar o demônio lá na vida daquele jovem lunático. Né? Às vezes falhava, né? Mas assim, eles já tinham tido algumas experiências assim. Mas quando Jesus morre, ressuscita, antes de ascender aos céus, o que é que ele diz para eles? Eles querem já sair para pregar? Não, sai para pregar ainda não. Mas, Senhor, a gente já conhece agora a palavra, o Senhor já explicou para a gente as coisas, inclusive coisas que a gente não entendia. O Senhor explicou, Jesus ficou com eles, 40 dias, diz o texto bíblico. Lá no final de Lucas diz, explicando para eles, abrindo as escrituras, explicando para eles coisas que durante aqueles 3 anos e meio de ministério peripatético, eles ainda não tinham entendido. Jesus estava explicando a eles. Eles já estavam agora conhecendo, agora eles já podiam pregar o Cristo ressuscitado. Não. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o assunto é tão importante que em Atos capítulo 1, Lucas vai dizer logo na abertura que Jesus, quando está sendo assunto aos céus, quando ele vai ascender aos céus, os discípulos ainda estavam preocupados com a restauração de Israel, quando ia ocorrer, preocupados com escatologia. Jesus diz para eles assim, não que escatologia não seja importante, mas Jesus disse para eles, olha, isso não é o mais importante agora. Ele diz, a partir do verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Ou seja, Jesus explicou para eles tudo que eles não tinham entendido antes, ficou claro definitivamente depois. Né? E estando com eles, determinou-lhes, veja a importância que Jesus deu à coisa, que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, não saiam para pregar ainda, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, isso aqui é o que interessa para vocês agora, apóstolos, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Foram as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Fique em Jerusalém para receber o poder. Fique em Jerusalém para receber o poder. Fiquem em Jerusalém para receber o poder. Ou seja, vocês experimentaram muita coisa comigo nesses 3 anos e meio. Vocês viram muita coisa.
através de vocês, Deus fez muita coisa. Eu quero dizer para vocês que tudo isso foi só uma amostra. Vocês precisam mergulhar nisso. Vocês precisam entrar de cabeça disso 100%. E essa experiência ele chama de batismo no Espírito Santo. Mergulho na dimensão carismática. Vocês colocaram só o pé na dimensão carismática. Entrou ali até os joelhos, né? Até os joelhos, na cintura. Vocês têm que entrar e, olha, mergulhar e ser levado pelas correntezas do Espírito em termos de manifestação dos dons espirituais. E eles ficaram 10 dias ali, esperando o revestimento. Esperando como? Ficaram ali sentados assim. Ah, esse revestimento não chega, né? O que foi que eles ficaram fazendo? A Bíblia diz que eles ficaram orando e louvando. Orando e louvando. Orando e louvando. Ou seja, o ambiente ideal para receber a efusão do Espírito é fé, expectativa de que vai receber, oração e adoração. Esse é o ambiente ideal para se receber a efusão do Espírito Santo. Você tem que crer. Se você não crê, meu irmão, você não vai receber, não adianta. Se você não crê na coisa, tem gente que tem medo de se batizar com o Espírito Santo por causa de línguas estranhas, por exemplo. Ele acha que se ele falar em línguas, ele vai ficar fora de si, louco. Eu quero dizer para você que quando você é batizado com o Espírito Santo, aí é que você fica mais consciente de quem você é. Lá no mundo, quando o pessoal lá, pagão, tem experiências estáticas, né? Que tem até glossolalia pagã, eles ficam totalmente fora de si. Já viu o que acontece com uma pessoa endemoniada? Quando o demônio é expulso, ele pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? A última lembrança dele é o momento em que ele foi possuído. Ele não se lembra de mais nada que ocorreu dali em diante. Quando você é cheio do Espírito, você sabe quem você é, onde você está, o que está acontecendo. Você não é despersonalizado. Deus não despersonaliza você. Ele enche você do seu Espírito. Aleluia. E sabe quando você é cheio, tomado, e daqui a pouco não há mais vocabulário para expressar. E aquilo vem e chega, e você não escolhe o que você vai falar. Daqui a pouco você desata os seus lábios em adoração mais uma vez e não vem mais o vernáculo, a língua portuguesa. O que vem é que o Espírito proporciona. Aleluia. Glória, 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 glória. Oh, aleluia, aleluia. Se você não recebeu, você pode receber essa noite. Pastor Silas não batiza com o Espírito Santo. Pastor Carlos não batiza com o Espírito Santo. Pastor Hilário não batiza com o Espírito Santo. Pastor Carvalho não batiza com o Espírito Santo. Nós que estamos aqui não batizamos com o Espírito Santo. Mas Jesus está aqui e Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você crê nisso? Se crê, fique em pé, eu já estou de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, adore, adore, adore. Você, sacerdote do Senhor, adore. Dê glórias para Ele, receba mais da glória dEle. Dê graças a Ele, receba mais a graça dEle. Fale com Ele, ouça a voz dEle te dizendo, eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, minha filha. Adore ao Senhor, adore, adore, adore. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não é batizado, batizada com o Espírito Santo, quer vir até aqui à frente para nós orarmos por você, você pode vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito,
desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Continue tocando esse hino, por favor. Eu gostaria que um jovem, uma moça, um moço, jovens cheios do Espírito Santo, uma irmã em Cristo, se você sentir vontade, venha, fica ao lado dessa pessoa que está aqui na frente. Nós vamos orar por elas, não vamos nos demorar aqui muita oração. Se Jesus quiser batizar nessa noite, Ele vai batizar com o Espírito Santo. Vamos aproveitar esta oportunidade, porque momentos como esses são oportunos para nós invocarmos a bênção do Senhor. O obreiro, pastor, impõe as suas mãos sobre essas pessoas que vieram até aqui à frente. Nesse momento você vai adorar a Deus. Você vai dizer: Senhor, eu creio, e busca Ele nesse momento, e adore, 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 glorifique, exalta o Senhor, e o Senhor pode batizar com o Espírito Santo você nesta noite. Se desprenda, esqueça do que está à tua direita, à tua esquerda, esqueça de tudo, sintoniza a tua alma com o céu. Aleluia, adore, adore, adore. Alebiande camasson de bebiachuri mi camará, de catanaba, de debexere mi cantanabachúria. Alabiande camasson, entre como aproviem pro forgefá. Alabia xadaba cantanabachuri camará. Espírito de vida, enche, enche. Batiza, Jesus. Faz aquilo que só tu sabes e podes fazer. Batiza, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Enche, 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 enche. Enche, creia, creia, creia. Desata os teus lábios. Sinta como se fosse algo quente a te envolver, algo que vai chegando na tua garganta, e pela fé, desata os teus lábios e fale mistério com Deus. É pela fé, desata os teus lábios e fale mistério com Deus. Creia, receba o poder de Deus na sua vida, receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receba pela fé agora. Abaixarei, decama sobre nebiaplá, decama que te baixine, que te que passou me cópia, plabachune me camarabachúria. Queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima. Reveste, reveste, enche, enche. Batiza, Jesus, batiza, batiza, batiza. Queima, queima, lama, decamachuri, bicamanás. Adora, adora, exalta, exalta, glorifica, glorifica, glorifica. Jesus batizou primeiro com o Espírito Santo. O próximo pode ser você. Adore, adore. Da cama sóbria, decamiachiri, bicamanás. O batizador está aqui. Espírito, Espírito. Alabia chama camanás, que desce, desce como fogo. Queima, Jesus. Jesus batizou o segundo com o Espírito Santo. Alabia sonde, nebia camanaba, vem, vem como em Pentecostes, enche, enche. Alabia sonde, me canto, me achou.
Espírito, abia, abia, som, delebia, quebia, delebia, som. Enche, Jesus, enche. Batiza, 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 batiza. Enche, enche. Alabia som, delebia, cantaraba, subia. Oh, aleluia, aleluia. Há poder aqui nessa noite. Há poder aqui nessa noite. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, assim diz o Senhor. Se você há muito tempo não fala línguas estranhas, receba cânticos espirituais essa noite. Receba renovação espiritual nessa noite. Receba poder, poder, poder do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, enche-me de novo. Espírito, Espírito, alabiaçou da nabacabachurabanás. Aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Se de repente alguém não veio à frente e não é batizado com o Espírito Santo, mas aí no seu cantinho Jesus te batizou com o Espírito Santo, faz o sinal para nós vermos também. Ou se você está do lado de alguém que foi batizado, batizada, faz o sinal para a gente saber. Aleluia, aleluia. Talvez você se intimidou um pouco e vir para frente, mas lá no seu cantinho você buscou e o Senhor te revestiu de poder. Aleluia, aleluia, como sinal, evidência externa das línguas. Aleluia, mergulhe nesse oceano. Oh, na bacabia, sou, nelibiaçá. E recebereis poder. Receba poder de Deus na sua vida, desde a planta do teu pé até o último fio de cabelo da sua cabeça. Alabia, cabachuribicamiachuramanás. Receba poder, 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 poder. Poder de Deus na sua vida. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem voltar para os seus respectivos lugares adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. Se você não foi batizado, batizada com o Espírito Santo ainda, não se preocupe. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo no meio do caminho, você voltando para casa. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo quando você estiver de joelhos orando antes de dormir. Creia, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo com fogo ainda nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Busca, igreja, busca, busca.
o revestimento de poder. Porque para enfrentar este mundo e pregar com graça e autoridade o Evangelho, é preciso recursos do céu. E entre eles, a igreja tem essa bênção extraordinária, que é o revestimento de poder, a manifestação dos dons espirituais, que vão dinamizar a tua vida de adoração. As línguas dinamizam a vida de adoração e a vida de oração. O orar em línguas é algo maravilhoso para a intercessão e para a adoração, para a devoção. E dons para dinamizar a vida de serviço a Deus também. Deus quer e vai usar você poderosamente nesses últimos dias. Aleluia. Você é um ingrediente indispensável na química do avivamento que Deus vai derramar sobre a face da terra. Prepare-se, porque Deus quer e vai usar você. Amém? Queridos, antes de devolver o microfone, eu quero apenas lembrar que, pela graça de Deus, eu tenho compartilhado muito daquilo que Deus tem nos dado através de materiais. No caso, livros. Se você quiser adquirir os livros que eu, durante a mensagem, mencionei rapidamente, eles estão aí à sua disposição. Temos o lançamento, que está completando agora esse mês, 1 ano exatamente de lançado. Já está indo para a 3ª tiragem agora, o Batismo no Espírito e as Línguas como sua evidência. Uma obra de mais de 400 páginas, onde nós tratamos sobre esse assunto com mais profundidade. Tudo que nós ministramos hoje e vamos ministrar amanhã será tratado com muito mais profundidade no livro, porque são ali centenas de páginas tratando de todos esses assuntos relacionados a essa temática, ok? Se os irmãos quiserem adquirir, o livro está sendo oferecido aí. Eu não tenho maquininha, mas os irmãos podem adquiri-lo através do pagamento em dinheiro mesmo, ou Pix. O número do meu Pix foi passado ali, é o CPF, foi passado ali para o irmão que está com o material ali, uma mesa com o material disposto em cima dela ali na saída, e os irmãos poderão adquirir dessa forma. Temos também exemplares do meu livro O Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma obra de mais de 600 páginas, onde nós tratamos sobre esse importante assunto, sobre a nossa soteriologia, que é uma soteriologia tecnicamente arminiana, né? Tem alguns irmãos que não gostam muito da nomenclatura arminiana, né? Não, eu não sou arminiano, nem calvinista, claro, eu sou bíblico. Mas o calvinista vai dizer que é bíblico, o luterano vai dizer que é bíblico, até o católico vai dizer que é bíblico, né? E eu não estou dizendo que a nossa doutrina não é bíblica, ela é, não é? Mas arminiano é apenas o nome técnico que foi dado, né, em homenagem a Jocal Armínio, que foi um homem que se destacou, nem ele inventou esse tipo de exposição sobre a soteriologia, essa compreensão sobre a soteriologia bíblica. Ele apenas se destacou lá na Holanda, no século XVII, por esposar, defender esse entendimento, né? E esse tipo de entendimento, que é um entendimento que também é chamado de sinergista evangélico, ou outros vão chamar monergismo condicional, né? Esse entendimento é um entendimento que nós, pentecostais, clássicos, em sua esmagadora maioria, quase sua totalidade, né? E assembleanos, então, 100% defendemos, né? Pelo menos aqueles que são fiéis ao que nós, assembleanos, ensinamos. É o que está na nossa declaração de fé. A declaração de fé não diz assim, nós somos arminianos, mas nenhuma declaração de fé vai dizer, nós somos arminianos, nós somos calvinistas. Lá na confissão do Westminster não está dizendo, nós somos calvinistas, né? Lá você somente vai dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, creio no Espírito Santo, vai citar os textos bíblicos, né? Você vai falar ali não de nomenclaturas teológicas, você vai falar do que você crê que está na Bíblia. Você não vai citar fulano, beltrano, você vai citar a Bíblia, né? Então, aí quando você vê a nossa soteriologia bíblica, o que fala na graça, por exemplo, ali fala precedência da graça, preveniência da graça, está lá, nossa declaração de fé. Fala sobre expiação ilimitada, fala sobre a eleição condicional, fala da predestinação também, nesse sentido, fala da questão da segurança em Cristo, da nossa salvação, enfim, está lá. E tudo isso, tecnicamente, é chamado de arminianismo. Você tem correntes dentro do arminianismo, mas, essencialmente, aquilo que está ali é o arminianismo, né? E essa obra, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, é uma obra que eu lancei em 2017, acho que já está na 5ª ou 6ª tiragem já. É uma obra que, modéstia à parte, é a melhor obra no mercado editorial evangélico brasileiro tratando sobre esse assunto. Eu trato tanto historicamente, quanto doutrinariamente, quanto exegeticamente. A última parte do livro eu faço exegese de alguns textos bíblicos que
alguns irmãos eventualmente consideram difíceis, né, achando que eles apontam para alguma espécie de determinismo na salvação, quando, na verdade, quando eles são corretamente compreendidos, vemos que eles não apontam para isso. Eu faço exegese desse texto, por exemplo, Romanos capítulo 9, é um dos textos que eu abordo lá em várias páginas nessa sessão sobre exegese, né? E vários outros textos lá, Efésios capítulo 1, enfim, vários textos estão lá analisados exegeticamente, e você tem a parte doutrinária, né, que eu falo sobre todos os pontos. Não falo só sobre os 5 pontos, mas eu falo também sobre a relação entre livre-arbítrio, onisciência divina, livre-arbítrio e soberania divina. Falo também sobre a doutrina do pecado original. São capítulos também nessa parte doutrinária. E na parte histórica eu mostro como desde a época dos pais da igreja, indo pela Idade Média e Era Moderna, como essa questão da soteriologia foi compreendida e chegando até os nossos dias. Eu faço uma viagem histórica falando sobre esse assunto, analisando esse assunto. Se você quiser adquirir, essa obra está sendo oferecida aí aos irmãos. Também, as obras estão com um valor abaixo do preço de tabela lá do CPAD. Os irmãos adquirindo, claro, vão estar nos abençoando, mas, acima de tudo, vão estar sendo abençoados por Deus, porque esse material foi produzido principalmente para honrar e glorificar o nome do Senhor através da edificação do seu povo. Amém? E diga para o irmão e para a irmã que está do seu lado, não perca. Amanhã tem mais da parte de Deus para a sua vida.